Olá, mais um PostoCast. Com alegria nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Sobreira. O Dr. Gustavo é um especialista na área empresarial. Ele atua na advocacia e hoje num assunto muito em voga, holding. Ele vai explicar isso bem fácil para nós, de uma maneira bem fácil e simples. No entanto, nós vamos começar, Dr. Gustavo, falando um pouco das suas raízes. Certo. Você falou que é neto do Dr. Amorim Sobreira, aí vem cá, fala aí 2 minutinhos das tuas origens. Fala um pouco mais do seu pai, que é um nome muito evidente no Ceará até hoje. Então, José, primeiro, obrigado pelas palavras, pelo convite. Sempre que você precisar, estou aqui. E eu venho de uma raiz que já traz o direito quase que vinculado ao nome, né? Então, meu avô era o professor Amorim Sobreira, catedrático da cadeira de Direito Romano da Universidade Federal do Ceará. Meu outro avô era o Joaquim Albano, o professor Joaquim Albano também, da Casa Albano também. Eu fui aluno do José Albano no inglês. Olha só. Paulo Albano foi amigo do meu pai. Paulo Albano é meu tio querido, né? Olha aí. Que hoje está lá. E o Pergentino Neto, que é nosso colega de posto, fala muito nesse povo. Que são ligados a ele. São ligados a ele, sem dúvida. Mas do lado do direito é o professor Amorim Sobreira, que eu infelizmente não conheci, e depois meu pai, o Everardo Sobreira, que foi um homem de mídia, que trabalhou muito no rádio, mas que depois se enveredou para a Universidade Federal na condição de professor do curso de administração, da doutrina de direito do trabalho. Eclético, né? Foi completamente eclético. E também foi procurador jurídico da Universidade Estadual do Ceará. Então a gente já nasce aí no meio das letras, de brincar na biblioteca do meu avô, que a minha avó deixou para que a gente convivesse com ela até os últimos dias, né? E a gente reprisa um pouco isso, porque lá na casa da minha mãe, a biblioteca do meu avô e do meu pai continua viva. É um homem da cultura, principalmente da cultura jurídica, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí vamos começar o nosso bate-papo. O senhor sempre trabalhou com planejamento patrimonial. Está na moda agora, né? Está se falando muito. A holding, ela é uma estrela da internet, é uma estrela do Instagram. Se você abrir um Instagram, se você for empresário, certamente você vai receber. É o assunto mesmo. É o assunto da moda, está na moda. Mas eu acho que, assim, eu sou de um outro tempo, né? Embora a gente tenha que estar atualizado, tenha que estar com a tecnologia na mão, literalmente, mas eu sou de um outro tempo. Eu acho que você é do tempo da transição, né? Sim. Esse pessoal que está na faixa de 40 a 50 anos está na transição. O Brasil, ele tem 70% de empresas familiares, né? Então, as empresas são formadas normalmente dentro de casa. Eu venho de uma situação mista. E eu vou contar um pouquinho para a gente montar esse mosaico de como a gente chega no planejamento patrimonial. Eu fui formado no Grupo Vicunha, no tempo de estágio, depois tive algumas oportunidades no direito público, improbidade administrativa, crime licitatório e tal, e fui convidado pelo prefeito Roberto Pessoa para integrar a equipe da Procuradoria de Maracanaú, onde eu cheguei à liderança da Procuradoria Tributária. Você está vendo que assim, a gente está no campo do direito público. Daqui a pouco aparece uma demanda para mim vinculada ao varejo de alimentos, redes de supermercados. Aí eu passo para a área empresarial. Eu passo para a área empresarial, mas já com o arcabouço do público, né? E aí essa situação do varejo de alimentos... Ele deu muita base, não é isso? Deu muita base e fundou o meu escritório. Nessa situação a gente sai do público e hoje está aí há mais de 15 anos com o varejo de alimentos. Hoje a gente deve ter mais de 100 clientes nessa área. São várias redes, inclusive, e, enfim, diversificamos para construtora, para várias pessoas com postos de gasolina também. Você começou com varejo alimentar e partiu para a construtora. Exatamente. E tem lá, Antônio, um ramo muito legal, que é o ramo BET. Hoje a gente tem alguns clientes que têm BETs, o que é Central Eletrônica de Apostas. Aplicativos de apostas, que também está super na moda. Isso é outra grande novidade. Super novidade. Meu sócio é quem toca esse departamento, o Jorge Anca. Então, a gente tem essa expertise, é muito interessante também. Mas o ponto que eu queria colocar é que quando você vai assumir uma carteira de direito empresarial, você termina se deparando com direito do consumidor,
direito tributário, direito do trabalho, às vezes o direito do sócio que começa, rapaz, eu preciso comprar esse apartamento, eu preciso negociar esse contrato de locação. Então, naturalmente, e com aquela expertise lá da procuradoria, do tributário, do público, você vai conseguindo transitar em várias áreas do direito, em várias questões do direito. Aí você me pergunta, o que é holding? O que é o planejamento tributário? A primeira vez que eu ouvi falar em holding, eu peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas, passei uma semana lá para entender com um professor do Mato Grosso, o maior especialista do Brasil à época, Bruno Oliveira, para entender o que se fazia, como se montava, o que é que acontecia antes do Instagram, antes das aulas do Instagram, antes da situação. E aí, o que vem a ser, no final das contas, essa montagem patrimonial? É uma verificação do patrimônio do empresário, da família do empresário, dos tributos incidentes quando nós não estivermos aqui. E é importante, então, José, que a gente pontue que é necessário falar de morte. No contexto de holding, é preciso falar de morte. Nós latinos temos muito choque em falar em morte. Mas eu vou falar o que a minha mulher fala. Sempre, quando a gente está conversando nesse podcast, eu dou esse exemplo, que nós só temos duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer, e a outra que a gente tem que estudar até lá. Sem dúvida. Você estuda todo dia, não, né? Não tem. E tudo muda, e cada vez mais rápido, né? Então, então a gente tem que fazer pensar o que é que vai acontecer, com quem eu vou deixar, com o que eu vou deixar, para quem eu vou deixar, em que condições eu vou deixar. Então, nesse contexto, nesse mosaico, eu vou estar falando de direito das obrigações, direito das sucessões, direito da família, direito tributário, e vou ter que colocar tudo isso na mesma mesa. E hoje, os profissionais que têm alguma experiência com todas essas áreas, eles realmente, não vou dizer que saem na frente, mas eles têm a expertise de chegar e conversar com um pouco mais de base sobre esse tipo de assunto, né? Então, a holding, ela termina sendo um ramo do direito especial, porque contempla um pouquinho de cada dessas variáveis, né? Imobiliário também, esqueci. Bem na prática. Bem na prática. Você tem o seu negócio, o negócio vai crescendo, você começa a investir. Existem vários tipos de investimento. Você pode investir em papel, que são as ações, né? Sim. Tem o investimento real, que é um imóvel, que eu acho que é o principal. Também gosto. Então, me diga uma coisa, onde é que se deve criar uma holding? Então, José, eu vou te responder começando do final, tá? Vamos conversar, vamos tentar entender a holding na perspectiva do que é que vem a ser o inventário. O que é o inventário? Eu tenho uma casa vinculada... Tá de trás para frente. De trás para frente, para a gente poder entender onde é que entra a holding. Eu tenho uma casa vinculada ao meu CPF. Sou o proprietário daquela casa. Quero deixar para os meus filhos. Quando eu partir, quando eu não estiver mais aqui, vai acontecer um processo de inventário, que basicamente é o governo pega aquela casa, através dos seus cartórios, através do fórum, dependendo do formato do inventário, e vai utilizar... tá certo. Era desse CPF, os titulares os herdeiros daquele CPF serão esse e esse CPF, certo. Os dois filhos, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela casa, vou pagar os impostos incidentes para aquela casa, em cima daquela morte, né? E vou transferir aquela casa através de um processo de inventário e partilha para aqueles herdeiros. Pronto. Parece muito simples. Quem é que já passou por inventário? Quem é que já passou por um inventário? Né? Então, assim, a gente tem inventários de forma comum de 30 anos, de 35 anos, a depender da dimensão do patrimônio, a depender da complexidade das famílias, tá? Qual é a proposta da holding? Qual é a proposta da holding? Eu tenho o CPF do patriarca, do dono daquele patrimônio, nós criamos um CNPJ, abrigamos esse patrimônio dentro desse CNPJ. Enquanto ele ainda está vivo. Enquanto ele ainda está vivo, ele está mandando, ele está determinando, ele vê tudo acontecer, tá? Só pontuando, quando a gente fala em holding vem do verbo to hold, que é abrigar, segurar, custodiar, entendeu? Então, o que é a holding? Uma empresa em que a gente deposita esses bens
a gente tem vinculados a essa empresa, o empresário sabe o que é isso, porque ele tem um contrato social da empresa dele, normalmente é uma limitada, a empresa de produção dele, o posto dele, né, normalmente está vinculado a um CNPJ com um contrato social. Então, nesse contrato social, nós vamos trazer o empresário, nós vamos trazer os filhos, a esposa, e vão determinar os caminhos dessa empresa. Com a chave, com o comando, com o poder mantido nas mãos do empresário. Nosso objetivo é que, na hora em que ele faltar, esse avião permaneça voando, seja abastecido voando. Ou seja, os filhos continuam com acesso ao patrimônio, eventualmente as locações estão acontecendo, eventualmente o acesso efetivo ao patrimônio. A holding perpetua a empresa e separa o patrimônio da empresa. Exatamente, perpetua a empresa. Eu gostaria de lembrar, porque assim, é sempre interessante que quando a gente... Gustavo, mas eu vou ter esse trabalho todinho para evitar só o custo do tributo, só o custo, não é o custo do tributo, é o custo do advogado, é o custo do cartório ou do fórum, é o custo do tributo, é a dor de cabeça, é a situação do luto, porque o inventário ele começa num status de luto. E eu acredito que você já recebeu pessoas aqui que falam dessa parte de governança da empresa, de perpetuação do controle da empresa, né? Existem hoje situações, franquia é muito comum, que te dão bônus nas negociações caso você tenha programa de perpetuação. A gente sente isso no próprio posto de gasolina. Certo. Os contratos entre as distribuidoras e os postos, eles veem muito esse lado. Vem, né? Vem. Por quê? Porque ele quer manter. Ele quer manter o negócio. Ele quer manter o fornecimento. Ele só permite mudanças nos capitais da empresa, nos sócios. O objetivo de todos é que a cadeia permaneça, que a coisa continue. E para aquele que vai embora, claro que ele quer perpetuar o bem-estar da sua família. Eu já vi casos, eles são tão precavidos, você deve conhecer, que é do seu ramo, de o grande fornecedor assume a empresa durante um certo período até... Sim. Não acontece isso? Acontece, mas é em situações de desespero, né? É uma situação de desespero, porque ele tem a expertise de botar aquilo ali para funcionar mais rápido, muitas vezes, do que herdeiros, viúva, etc., né? Nessa situação. Bom, seguindo o assunto de holding, vamos especificamente para o nosso setor, que o nosso podcast se chama PostoCast. Então, um cidadão tem um posto de gasolina. Ele começa a fazer o patrimônio. Ele faz o patrimônio no nome do posto? Essa aí é a holding impura. Né? Impura. Impura. Por quê? Porque ela tem no mesmo segmento o segmento produtivo e o segmento de abrigo de patrimônio. Poder, ele pode. É recomendado? Não. Por que não é recomendado? A gente estava até conversando aqui no bastidor. Se você recebe aí uma multa da ANP, essas multas chegam a 5 milhões de reais, né? 5 milhões, 5 milhões de reais, é um absurdo. Absurdo. Mas vamos supor que você tenha comprado ali 4, 5 lotes para amanhã você fazer ali uma construção, etc., sua casa, mas você decide vender no caminho. E você está negativado por causa dessa situação. Você não vai conseguir vender. Você não consegue vender, você não consegue certidão negativa. Ou pode até vender, mas vai ter um deságio. Então, é muito interessante que ali na cadeia produtiva eu tenha uma vida, um CNPJ, e na cadeia de abrigo desse patrimônio eu tenho outra situação. Eu tenho ali uma liberdade. Por isso que se fazem as SPEs, enfim, outros formatos de pessoa jurídica. Estão aparecendo vários tipos de pessoa jurídica para preservar e facilitar a situação empresarial. Exatamente. Isso que são problemas por causa da nossa justiça, diferentemente do americano, sempre foi mais prático, né? Sem dúvida. Então, a gente também, você pode até vir me perguntar, Gustavo, você falou aí na justiça, né, Gustavo? A holding, ela blinda? Estava na sequência. Estava na sequência? Pronto. Responda, então. A holding, ela blinda? E aí, assim, quem tem
quem já teve algum convívio com a Justiça do Trabalho, com os resultados da Justiça do Trabalho, conhece o bloqueio, né? O bloqueio de conta bancária, a teimosinha, o cisbajude, são os nomes que se utilizam na Justiça para que haja o bloqueio de eventuais créditos, seja trabalhistas, enfim, de qualquer credor que tenha créditos a receber. Então, hoje, com a modernização desses sistemas e o acesso direto da Justiça ao Banco Central, eu acho leviano um profissional falar em blindagem. Não, o seu patrimônio fica intocável. Não fica. O que nós vamos ter, certamente, é uma dificuldade maior do credor para chegar, para entender, para buscar. E claro, assim, vamos supor que você criou uma holding, você não é mais o titular daqueles bens e 3 ou 4 anos depois, alguém vem tentar contar essa história e dizer, olha, esse filho aqui, ele deve pagar pelo pai, porque essa transferência, essa doação foi motivada. Enfim, sempre é possível... Vai haver questionamento. Sempre é possível haver questionamento. É claro que a holding dificulta muito o acesso e permite que haja uma longa discussão com relação em suma, a essa a holding facilita a preservação, o abrigo daqueles bens. Mas blindar é leviano. Bom, eu acho leviano. Doutor Gustavo, nós vamos encerrar essa nossa conversa, mas com certeza nós vamos continuar o assunto que é bem palpitante, falando especificamente de posto de gasolina, de como a gente blindar tudo, continuar numa próxima oportunidade logo a seguir. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Abraço, Antônio Zé. Tchau.